ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve entregar a proposta de âncora fiscal ainda neste mês. Como conta agora o repórter Álvaro Noceira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu entregar uma âncora fiscal ainda no mês de março, em alternativa ao teto de gastos. O novo arcabouço fiscal tem a intenção de tranquilizar empresários com o aumento dos gastos públicos. Mas, para o professor de economia da FGV, Mauro Rochlin, a nova âncora fiscal deve restringir também as despesas do novo governo, e não apenas o lado da receita. Eu ressalto que também é importante que essa âncora fiscal preveja algum tipo de contenção de despesas, que esse ajuste não seja feito exclusivamente pelo lado da receita, porque se ele for feito exclusivamente da receita, ele vai representar uma carga tributária maior. O novo arcabouço é muito esperado pelo mercado financeiro e pode diminuir a taxa de juros. Se o mercado entender que essa âncora fiscal vai ser de fato praticada, o reflexo disso vão ser dois. Em primeiro lugar, uma taxa de juros menor, porque essa âncora vai representar um risco menor e, consequentemente, vai possibilitar que o Banco Central pratique uma taxa básica, uma taxa Selic menor. E também a âncora fiscal tem como efeito uma tendência de menor inflação, porque com uma menor desgoverno, com menor gasto do governo, supõe-se que o governo vai exercer uma pressão menor em termos de consumo na economia. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a nova âncora fiscal já está sendo finalizada e os estudos seguem para a aprovação do presidente Lula. A especialista em gestão de políticas públicas, Bárbara Cristal, destaca que a reforma tributária, junto com uma contenção de despesas, pode melhorar a economia para os próximos anos. Quando a gente alia a ideia de uma âncora fiscal e o andamento da reforma tributária ou a aprovação da reforma tributária, isso pode gerar, sim, ao médio e longo prazo, uma valorização maior da nossa moeda. A especialista ainda lembra dos riscos de não dar andamento ao novo arcabouço fiscal. Quando a gente fala da questão fiscal, é importante, muitas vezes primordial, que se entenda que a estabilidade macroeconômica ela é necessária. Por quê? Pois quando a gente tem uma dívida que aumenta em relação ao governo, ela cria dúvidas se por acaso o Estado vai conseguir honrar os seus pagamentos e cumprir as suas obrigações. Então é claro que isso muitas vezes vai afugentar os investidores e também pressionar a taxa de juros. Atualmente, a taxa de juros do Brasil está em 13,75%. Bom, conosco nesta manhã de domingo, comentando as principais notícias do dia, bem-vindo Nelson Kobayashi. Koba, então é importante que o governo tenha limites e exponha, traga a público para os gastos, até mesmo para acalmar o mercado financeiro, o setor econômico. Bem-vindo, Koba. Isso é o que dá segurança para o mercado financeiro como um todo, né? Muito bom dia, Adriana, Vitor Brau, toda a nossa querida audiência. Há uma grande expectativa a respeito de quais serão as diretrizes, as balizas dessa nova âncora fiscal a ser proposta pelo governo, pelo Ministério da Fazenda do Fernando Haddad. A gente já sabe que o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, eles não gostam do teto de gastos. Este modelo, na visão deles, enrijece muito a liberdade, o poder do governo federal, em especial, de desempenhar as suas funções com liberdade a respeito do quanto gastar, em especial nessa nova gestão, nesse novo modelo de gestão que gasta muito mais. Sobre isso, a gente teve agora no início do ano o arrombo no teto de 160 bilhões, né? Então, essa nova modelagem a respeito da âncora fiscal vai substituir o teto de gastos, mas pouco se sabe sobre quais critérios vão ser utilizados para esse novo modelo. Pois é, né, Koba, mas fato é que se o governo estuda essa mudança é porque tem alguma pretensão, né? Não quer fazer diferente em relação ao que era feito e, de alguma forma, se viu limitado ou incomodado com a regra atual, que era a do teto de gastos, e por isso vai apresentar agora essa outra fórmula, né? Essa outra baliza aí em relação ao teto de gastos, né? Na sua opinião, é um indício de que o governo Lula pretende aumentar os gastos públicos, seja lá qual for a regra, seja teto de gastos, seja essa nova âncora fiscal que vai ser apresentada? O que dá para
extrair disso é que o governo pretende, de fato, ampliar os gastos públicos? De uma coisa a gente tem certeza, Vitor, de que o governo petista, o governo Lula, ele quer gastar muito mais, ele quer um Estado maior, que seja o pai, por exemplo, de projetos sociais, de projetos de financiamentos imobiliários, por exemplo, como Minha Casa, Minha Vida, que foi retomado nesse novo governo, de que tenha no BNDES, por exemplo, um banco que é de desenvolvimento econômico social, muito mais condições de emprestar dinheiro, financiamento para aqueles que são mais próximos, né, das suas políticas, e isso vai fazendo com que o Estado seja cada vez maior. Um Estado que não se preocupa apenas com segurança, educação, com aquilo que é básico do governo, como, por exemplo, deveria ser a saúde. Não, o governo petista ele tem uma necessidade de ser muito grande. Isso faz com que haja uma necessidade também de maior arrecadação. Por isso é que a gente está vendo cada vez mais tributos, a reoneração, por exemplo, dos combustíveis, uma discussão sobre reforma tributária que neste governo certamente vai arrecadar muito mais. Então a gente pode esperar uma conjugação aí, nova regra fiscal, nova reforma tributária que arrecade muito mais e isso tudo inchando o Estado. A gente já viu, por exemplo, a discussão a respeito da lei das estatais para indicações políticas que servem como moeda de troca em troca de apoio, por exemplo, no Parlamento, no Congresso Nacional, e isso tudo com Estado grande, né? Estado grande para que haja aí um superpoder na mão do governo federal. Isso não é bom para a população, isso tira liberdade, em especial liberdade econômica, liberdade financeira. Isso por exemplo, não favorece empreendedorismo, que poderia ser uma válvula de escape para um desenvolvimento muito bom do país. A gente viu nos últimos anos até uma política mais incentivadora disso no governo Bolsonaro. Agora, infelizmente, a prospecção que se faz é no sentido contrário, mais Estado, menos liberdade econômica. Até, Kobayashi, você citou a reforma tributária e a gente ouviu falar sobre ela nessa última reportagem de economia que a gente acompanhou aqui no Jornal da Manhã. Qual é a importância dessa reforma final? Ela é mesmo unanimidade entre parlamentares no Congresso ou pode não ser bem assim e acabar não acontecendo neste ano? Há uma turma do contra? Ela é boa para todos ou nem para todos? Olha, de que há necessidade de uma reforma tributária, isso sim é uma unanimidade. Todo mundo sabe que a gente precisa de um novo modelo tributário, até para simplificar o modelo tributário. Hoje, o que a gente tem no sistema tributário nacional é uma grande colcha de retalhos, né? A cada mês, a cada ano, a cada governo, há uma nova legislação que altera em partes da anterior e isso vai virando aí lei sobre lei que torna o nosso sistema tributário no que é conhecido como manicômio tributário. Então, as pessoas, o cidadão, por exemplo, não sabe ao certo como é que os impostos são cobrados, onde estão sendo cobrados impostos. Poucas pessoas sabem, por exemplo, o que está pagando de imposto quando compra um produto num supermercado, por exemplo. A gente tem a necessidade de simplificar os tributos até para que haja um pagamento mais efetivo. As pessoas precisam saber como pagar para não ter o risco, por exemplo, de vez ou outra ser abordado pelo fisco e levar multa e dar mais dinheiro ainda para o governo através da Receita Federal, do fisco, do leão, né, das multas, da malha fina do imposto de renda. Por exemplo, há uma outra discussão a respeito da reforma tributária que os especialistas dizem ser necessário que haja maior tributação na renda e menor tributação no consumo. Isso faria um benefício muito grande à população mais pobre, né? Que deixaria de pagar imposto na compra do mês. Isso faria com que houvesse um equilíbrio na tributação para que todos sejam contemplados de igual maneira. É uma discussão muito grande, envolve interesses de todos os lados, de setores do agronegócio, da indústria, do comércio, dos serviços e, mais do que isso, envolve muito interesse dos entes da federação, municípios, estados e governo federal. Só nesse começo de ano a gente já vê aí uma discussão muito grande dos governadores. Como é que vai ficar a questão do ICMS na reforma tributária? E dos municípios? O que vai sobrar para os municípios que hoje, no modelo atual, é o mais prejudicado no sistema tributário? O ISS, Imposto sobre Serviços, vai continuar no município? O IPVA vai continuar como está? Metade para o estado, metade para o município? A gente tem que
aproveitar essa oportunidade da reforma tributária, dessa discussão, para evitar, inclusive, a continuidade da guerra fiscal entre os estados, de ICMS, por exemplo, que faz um mal danado para a segurança, para a estabilidade, especialmente da indústria. Uma indústria está num governo, no estado, muda o governo, muda as eleições, vem outro governo, já recebe uma proposta de outro estado e aí vai para o outro e aí o empregado não tem segurança nenhuma. A gente tem uma grande oportunidade de debater na sociedade quais serão as novas diretrizes nessa reforma tributária. E sobre os juros, Koba, que tem sido o alvo dessa queda de braço aí entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o governo cobrando do Banco Central a redução da taxa de juros. O Álvaro informou para a gente no final da reportagem, está em 13,75% ao ano a taxa de juros. E a gente até teve alguns indícios de pacificação nessa relação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez aquela viagem junto com Campos Neto à Índia para participar do G20, mas logo depois disso já voltaram as críticas. O próprio Haddad cobrou a redução da taxa de juros publicamente nessa semana que passou. Você acha que tem alguma bandeira branca? O governo vai interromper essa ofensiva contra o Banco Central ou não? Isso ainda vai longe até que o Banco Central ceda ou que haja uma redução da taxa de juros, seja fruto da pressão ou por questões econômicas mesmo, o Banco Central baixa a taxa de juros. Como é que você vê esse ambiente agora, Koba? Pois é, né, Vitor? A gente teve o início de ano aí com muitas críticas do presidente Lula. Primeiro, a autonomia do Banco Central. Segundo, a taxa de juros fixada pelo Banco Central em mais de 13%. O presidente Lula se referia, inclusive, ao presidente do Banco Central como este cidadão. Era até uma forma pejorativa de se dirigir ao presidente do Banco Central, que é uma pessoa importante para os destinos da economia do nosso país. Mas a gente tem que entender que o Banco Central ele tem essa independência, essa autonomia por força de lei, justamente para que não haja uma subserviência às vontades do governo, que poderia se utilizar do Banco Central de maneira eleitoreira, né? O Banco Central, ele não age quando ele coloca uma taxa de juros em 13%. Na verdade, ele reage, é um remédio, é uma reação à pressão inflacionária gerada, muitas vezes, por discursos, por atos do próprio governo. Então, se o presidente Lula e se o governo, de maneira geral, quiser uma taxa de juros menor, que faça política de modo a preservar a segurança e diminuir a pressão inflacionária para que o Banco Central tenha condições de colocar uma taxa de juros em menor escala, né? Essa relação foi muito conturbada nesse início de governo. As pessoas mais lúcidas do governo tentaram apaziguar de certa forma. Nós tivemos uma reunião importante na primeira sessão do Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo ministro da Fazenda, ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo Banco Central, presidente Campos Neto, né? Eles se reuniram ali, almoçaram, parece que colocaram ali os pingos nos is, né, Vitor Brown? Para colocar ali uma ordem, uma boa relação em relação a esse assunto tão importante, mas agora, nessa semana, novamente, nós vimos as críticas retornarem ao presidente do Banco Central. Nisso tudo que eu vejo é o presidente Lula querendo já de imediato achar um culpado caso algo não dê certo na sua política econômica. Ele já coloca na cabeça da sociedade de que se algo der errado, não é culpa dele, será culpa do presidente do Banco Central, o que a gente sabe não é verdade. Virando a página.